voltando ao Alcebiades 2, da oração, ele vai abordar o modo como Sócrates realmente considera o conhecimento algo muito importante, porque o conhecimento deve ser atribuído, inclusive, nas questões da fé, que se relacionam à fé e à oração. Então, começa com o Alcebiades andando, e o Sócrates chega até ele e pergunta, você tá indo orar? Ele diz que sim. E o Sócrates diz, pelo próprio Alcebiades, que ele está muito perturbado, com um ar muito sombrio, e o Alcebiades pergunta, ok, mas por que eu estou assim? E o Sócrates responde que é porque nunca sabemos o que podemos esperar dos deuses. Porque às vezes você faz um pedido para um deus e ele concede. Em outro momento você faz outro e ele não concede. Isso não é algo que está sob o nosso controle, quais pedidos nossos os deuses vão favorecer e quais não vão. Mas o Sócrates diz que o importante e o essencial é a gente saber o que pedir. Porque ele vai citar o exemplo do Édipo, que pediu que os seus filhos resolvessem a questão da herança através das espadas, e os deuses concederam isso a ele. Embora ele pediu meio delirante, sem acreditar que isso pudesse acontecer, aconteceu, e disso decorreram muitos malefícios para o Édipo. Então, a partir de então, o Sócrates diz que precisamos saber o que pedir, né? E o Alcebiades fica um pouco ressabiado com essa história do Édipo, mas fala assim, esse Édipo era um louco. E daí, a partir daí, começa a investigação de Sócrates em relação à loucura e ao bom senso. Ele pergunta para o Alcebiades, você acha que são opostos, loucura e bom senso? O Alcebiades diz que sim. Daí o Sócrates começa a mostrar que não. Que assim como a oftalmia, que é uma alergia ocular, é uma doença, mas nem toda doença é uma oftalmalgia, nem toda falta de senso vai desembocar numa loucura. A falta de senso pode ser a ingenuidade, a imbecilidade, a exaltação, ele dá vários exemplos. Então, a real oposição é entre o bom senso e a falta de senso. E dentre a falta de senso, há a loucura. É decorrente da falta de senso. E esse diálogo, o Sócrates vai tentar dissuadir o Alcebiades de ir orar, porque o que vai dar o bom senso para ele, como eu já antecipei, é algo que ele não tem, que é o real conhecimento sobre como devemos abordar os deuses, né? O que nós devemos pedir. E o Sócrates vai dar exemplos de coisas que foram pedidas, então, e que aparentemente são muito boas, mas não foram satisfatórias. Então ele pergunta para o Alcebiades, se chegasse um deus para você e perguntasse se você quer ser um grande tirano, e um tirano de Atenas, ou não só de Atenas, da Grécia toda, ou não só da Grécia toda, mas também da Europa toda, você aceitaria? E o Alcebiades, com certeza. E ele diz, mas se isso custasse a sua vida, você aceitaria? Ele diz que não. Então a gente nunca sabe quando... A ideia é que quando você vai pedir alguma coisa para um Deus, você tem que ter consciência, saber como pedir e saber o que pedir. Então, ele dá o exemplo de um tirano que conquistou, né, esse absoluto poder, mas aconteceu que ele acabou matando seu amante e também foi assassinado no final. Daí diz que vários governantes também acabaram sendo exilados. Então, às vezes tem coisas que aparentemente são boas, mas no fundo não são. Podem vir a causar muitos malefícios, né? Então ele dá um exemplo de um poeta que soube muito bem descrever a situação, dizendo que sobre o que é ter um bom senso
na hora de pedir alguma coisa, né? O poeta diz assim, apela aos Zeus, né? Zeus, reis, que todos os bens que nós peçamos e todos os bens que desprezamos, que você nos concedeis. E que todos os quanto aos males, mesmo aqueles que nós pedimos, afastai-os. Porque há muitos momentos em que a gente pede os males para a gente, né? Como o exemplo do Édipo, ele pediu algo que acarretou em muitos males. E o Alcebiades reconhece que, de fato, é a ignorância que vai fazer com que a gente peça, né, para os deuses a concessão de males para nós ou para quem quer que seja. E para que se desenvolva esse conhecimento, né, o bom senso, o Sócrates vai falar que é preciso ter o conhecimento do bem. Então, é um ensaio que é próximo do mito da caverna, né? Quando ele vai falar que o bem é a percepção que ilumina todas as outras ideias, né? A principal ideia que vai iluminar todas as outras ideias. Nesse ensaio, ele vai trazer esse mesmo sentido, o bem como sendo guia de todo o conhecimento. Então, o Alcebiades vai compreender que ele precisa aprender a discernir entre o bem e o mal antes de fazer qualquer oração. E só para finalizar, assim, é um ensaio bem curto mesmo, mas tem essa história que é muito interessante, assim, que é contada ali por Sócrates, que ele diz que os atenienses reclamam muito do fato dos deuses sempre concederem a vitória para os lacedemônios. Por que os deuses nunca favorecem eles? Porque eles têm menos grana que os lacedemônios e, mesmo assim, fazem muitos mais sacrifícios, dão coroas de flores e várias coisas, investem bastante materialmente, assim, enquanto os lacedemônios só fazem uma pequena oração ali e os deuses favorecem eles. Então, a ideia é que os lacedemônios sabem como pedir. Eles só oram, mas pedem só porque é nobre, que os deuses os concedam apenas o que é nobre e apenas o que é bom e bem, né, e o bem. E que daí para os deuses não faz muita... Os deuses não estão muito desejosos de coisas materiais, né? E a justiça divina ela vai acontecer pela alma do sujeito, né? Pela santidade. Então, ele traz esse diálogo traz esse caráter moral, essa relação de uma alma purificada como tendo uma boa relação com a divindade também. E daí, no final, após o Alcibiades reconhecer que ele precisa de mais investigação até para ir orar, ele dá a coroa que ele ia levar para os deuses e dá para o Sócrates, ele aceita e acaba o diálogo dessa forma.